Já iniciamos a gravação da nossa aula de hoje. Lembrando, hoje nós vamos continuar falando sobre a arte rupestre, tá? Na aula passada, nós falamos sobre a arte rupestre no período paleolítico. Hoje nós vamos falar sobre a arte rupestre no período neolítico, certo? Então vamos só dar uma relembrada aí do que era a arte rupestre no período paleolítico. No período paleolítico, a arte rupestre, ela era mais naturalista. O que era naturalista? Naquela época, né, a gente não fala realista, né, mas fala naturalista por quê? Porque eles faziam os elementos da natureza, os elementos do cotidiano, né? Aquilo que fazia parte do dia a dia deles através dos seus desenhos e das suas esculturas, como por exemplo os rituais antes de cada caçada, os rituais de fertilidade, no caso das esculturas. Então estava ligado ao cotidiano, ao dia a dia e tinha formas naturalistas, ou seja, formas que imitavam a natureza, tá? Quais eram os elementos que eles utilizavam para produzir este tipo de arte? Eles utilizavam pigmentos naturais para fazer as tintas, como, por exemplo, sangue com terra, sangue com carvão, gordura animal, gordura vegetal, né? E para utilizar como pincel, eles podiam utilizar desde galinhos, né, de árvore, como o próprio dedo, utilizavam as técnicas de pintura, né? Então, direta, como também fazendo a gravura na pedra, que era raspando, fazendo fundinho, né? Fazendo gravuras em pedra e também fazendo as mãos em estêncil, jogando as tintas e marcando a sua própria mão ali, né? Nós falamos sobre isso nas aulas anteriores. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Nós vamos dar uma relembradinha rapidinho no período paleolítico e aí nós já vamos para o neolítico. Então, vamos lá. No período paleolítico, as pinturas rupestres eram feitas em rochas, né, sem movimento. Existiam as estatuetas, as estatuazinhas ligadas aos rituais de fertilidade, como a Vênus de Willendorf, aquela gordinha que eu mostrei para vocês, que era, né, estava ligada, era como se fossem amuletos que estavam ligados aos rituais de fertilidade, quando uma mulher não conseguia engravidar, aí, né, participava desses rituais. Também eram utilizados aí os pigmentos da pré-história, como o sangue e o carvão. De acordo com os historiadores, a primeira manifestação artística foi a dança. Eles também dançavam, cantavam, né, nesta época. E vocês viram a primeira flauta feita de osso, né? Que eu mostrei a foto e pedi para vocês pesquisarem, que tinha no YouTube um cara tocando essa flauta de osso, a flauta pré-histórica. Aí agora nós vamos falar aí sobre o período neolítico. Período neolítico, o homem abandona o nomadismo. Bom, vamos ver agora. Quem daí da sala sabe o que é nomadismo? Se alguém souber, pode abrir o microfone e falar. O que é Eles iam nômade? no lugar, São pessoas que não tudo, se só fixam que em lugar. aí eles mudavam de lugar, a hora que eles já tinham consumindo todos os recursos do lugar. Exatamente. Mudam de um lugar para o outro. Isso é um povo nômade. No caso no período paleolítico, eles eram nômades, eles mudavam de um lugar para o outro. No período neolítico, eles já deixam de ser nômades, eles se estabelecem em um lugar.
ingressam na vida sedentária, aproximando-se gradativamente do estágio das vastas organizações sociais, com divisão de tarefas e negociações dos excedentes. É aí que eles começam a produzir um início de agricultura, né? Um início de criação de animais. O crescimento da população e incentivo de práticas econômicas, como a criação de animais, agriculturas e o artesanato. Então, nessa época, cresce essas práticas, criações de animais, agricultura e artesanato, tá bom? Continuando, olha lá, algumas ferramentas que eles encontraram, olha, martelo, foice, né? Aqui, ó, era como se fosse um prato e uma pedra que eles utilizavam para triturar os alimentos, para triturar pigmentos também, nessa época. Então, aqui são alguns vestígios que foram encontrados da época do Neolítico. Então, eles já começam a criar ferramentas, já começam a criar instrumentos que iriam ajudá-los no dia a dia. Arte no período Neolítico. As pinturas rupestres aparecem figuras humanas estilizadas que lembram a forma do corpo humano. Cenas de caça com movimento. Então, se lá no Paleolítico tinha as pinturas, mas as pinturas pareciam estar sempre paradas, no Neolítico também tinha pintura, só que pareciam cenas em movimento. E aí costumam aparecer várias cenas de caça, como essa aqui, olha lá. As pessoas em volta dos animais, dos cervos, ó. E aí, olha lá, esse cervo, por exemplo, já cheio de flechas, então as pessoas com arcos e flechas. Então, são cenas de caça com movimento e silhuetas de humanos. Aqui mais alguns exemplos. Eu vi que teve gente que fez essa na tarefa, que me mandou, fez esse desenho aqui. Então, vocês já pesquisaram aí um pouquinho sobre a pintura rupestre e já viram alguns exemplos, né? A arte no Neolítico tem movimentos metalísticos com função religiosa, fúnebre, mágica ou ritual. Primeiro, menhir, único bloco de pedra fincada no chão em posição vertical. Segundo, dolmen, 2 blocos de pedra fincados no chão, lado a lado, com o terceiro bloco de pedra colocado sobre os dois na posição horizontal. E o terceiro, o Cronlich, que é o conjunto de menires e dolmens disposto de uma forma circular. Que é isso que nós estamos falando? Que é isso que tem esses nomes estranhos? A arquitetura da época pré-histórica. Então, é na fase do período Neolítico que surge a arquitetura pré-histórica, que surgem estes tipos de arquitetura, os menhirs, os dolmens e os Cronliches, que seriam esses conjuntos arquitetônicos que nós vamos ver agora. Olha lá, esses aqui, só colocar pedras grandes fincadas no chão na vertical. Esses são os menires. Tá vendo? Ah, mas por que eles faziam isso? Porque aí esse local seria um local sagrado para eles. Seria o local onde eles iam realizar os rituais. Então, eles construíam esse local sagrado. Depois, os domes. Depois de um tempo, eles começam a colocar 2 na vertical e 1 na horizontal em cima. Tá vendo? E aí, criando esses domers. Quando tinha um formato circular, aí não era só chamado de menhirs e domes, era chamado de Cronlich, que era esse círculo onde eles acreditavam que a hora que eles entravam dentro desse círculo, eles estavam entrando no local sagrado, eles estavam entrando num ambiente
onde eles podiam realizar aí os rituais, né? Até hoje existem muitas lendas, né? Muitos dizendo que são locais de portal para outra dimensão e tudo mais. Até hoje tem gente que vai nesses locais e acredita-se que sente energias e sente coisas diferentes, tá? Essa fica na Inglaterra. Olha outro exemplo. Então, essas são os exemplos de arquitetura rupestre, né? A arquitetura da época rupestre. Depois de um tempo, é claro que eles começam a construir casinhas. E as casas, como que eram chamadas? Eram chamadas de nurag. São construções pré-históricas que encontramos praticamente em todo o território da Sardenha, uma ilha italiana localizada no mar Mediterrâneo, única no gênero. Trata-se das maiores e mais conservados monumentos metalíticos da Europa. Os nurag foram o centro da vida social dos antigos sardos. O que eram os sardos? Era uma civilização antiga, pré-histórica, dando inclusive o nome da sua civilização, a civilização nurágica, uma das mais misteriosas e menos conhecida do mundo mediterrâneo. Olha lá como eram essas construções. De pedra empilhada, formando aí como se fosse um iglu quase, né? Uma casinha, formou uma casa. Então, foram aí alguns exemplos de construções pré-históricas que nós temos, que duraram até hoje. Olha ela por dentro. Por dentro ela era assim. E aí aqui, ó, nós temos já essa bem sofisticada, parecendo um castelo, olha lá. E deu ideia realmente para os castelos depois de um tempo. Resumindo então, Neolítico. As pinturas rupestres agora são em movimento. E existem os monumentos arquitetônicos, que são chamados de megalíticos, né, que são construídos em pedras. Esses são aí os destaques da fase do Neolítico. Bom, aí aqui nós temos, olha lá, a evolução, a linha do tempo da arte pré-histórica. Como que seria? Seria de mais de 5 milhões de anos antes de Cristo até 3.200 anos antes de Cristo. Quais as principais características? Desenhos em paredes das rochas. Tem gente que fala assim, é desenho sobre as cavernas. Não é sobre, em cima das cavernas? Não, né? Desenho nas paredes das rochas, é a principal característica. As esculturas eram em pedra. Surgimento do homem, uso do fogo, invenção da escrita. Na escultura, o que se destaca? A Vênus de Willendorf. Por que é bom vocês lembrarem desse nome, da Vênus de Willendorf? Willendorf é o local onde a Vênus foi encontrada, e a Vênus é aquela esculturazinha, essa daqui, ó, que eu estou mostrando aqui embaixo. Olha lá, essa é a Vênus de Willendorf. Deixa eu voltar. Essa, tá? Ela tem esse nome porque ela tem forma de corpo feminino, então eles deram o nome de Vênus, e de Willendorf porque ela foi encontrada na cidade de Willendorf, tá? Tem 11 centímetros de altura essa esculturazinha. Aí, voltando lá. Pintura, o que se destacam? As cenas do cotidiano e os bisões, né? Que eram esses bois pré-históricos, grandes, como esse que nós estamos vendo aqui na imagem. A arquitetura, destacam-se as cavernas em si e os domes, os menires, né? Que formam aqueles círculos, né? Onde eles faziam os seus rituais. No Brasil, nós temos várias
vários tipos de escultura rupestre, de pintura, desculpa, rupestre, principalmente na Serra da Capivara, no Piauí. Então, o Brasil, o local que a gente mais encontra arte rupestre no Brasil é na Serra da Capivara. É um pouquinho diferente do que a que nós encontramos, né, no resto do mundo. Por quê? Principalmente porque foi feita depois, né? Bem depois dessas da Espanha, por exemplo, lá de Altamira, que eu mostrei para vocês. Então, agora nós vamos falar aí um pouquinho da arte rupestre brasileira. Começa como? Com a chegada do homem às Américas, não é com a chegada do Dom Pedro, não, hein? Né? Do Dom Pedro, ó, do Pedro Álvares Cabral, tá? Como seriam a classificação dessas pinturas rupestres? Nós vamos ver agora. Aqui vocês têm um mapa de como eles acreditam que o ser humano surgiu e como ele se espalhou pelo mundo afora. Então, eles acreditam que ele tenha surgido na África. Da África, ele tenha atravessado o deserto do Saara e ele tenha chegado à Europa, a esses locais da Europa, e outros grupos tenham partido em direção à Ásia. Esses grupos, né, atravessaram ali, chegaram até a Sibéria e conseguiram atravessar, tá vendo? O Estreito de Bering, que é aquele que fica entre a Ásia e o Alasca, e chegaram no continente americano, lá por cima, pelo Alasca. E de lá de cima do Alasca, eles foram, né, descendo, se acomodando, até chegarem à América do Sul. Então, eles acreditam que as prováveis rotas que do ser humano fez para se espalhar pelo mundo foram essas. Enquanto alguns grupos ficavam, se estabeleciam, deixavam de ser nômades, outros grupos ainda nômades continuavam andando e chegavam em todos os continentes do planeta. Tá? Quando chegaram, por exemplo, na América do Sul, no território brasileiro, eles encontraram um ambiente perfeito para se alimentar com fartura e tudo mais. Então, eles não precisavam realizar grandes feitos arquitetônicos. Então, seriam aí os índios, né, da pré-história. Eles não precisavam ter uma arquitetura muito boa, porque tudo que eles precisavam, eles já tinham na floresta. Tá? Então, nós não temos o desenvolvimento da arquitetura. A arquitetura deles era como a gente conhece da arquitetura indígena, né? Eram ocas, né? Da maneira como a gente conhece. Os pré-históricos provavelmente utilizavam as cavernas também, tá? Aí agora, olha só. Para chegar ao continente americano, eles passaram lá pelo Estreito de Bering, entre a Sibéria na Ásia e o Alasca na América do Norte, que é o que nós vimos ali no mapa anterior. 150 mil anos surge o homem que conhecemos. 11.500 anos migram pelo Estreito de Bering devido à última glaciação entre 80 a 10 mil anos atrás. Né? A era glacial, a era do gelo, que vocês já assistiram até o filmezinho. Então, eles continuam andando, né? Continuam procurando ali locais para se alojar. Outra teoria aponta de povos vindos da Oceania através de navegações pelo Pacífico. Certos de que o homem não surgiu na América e ele vem de um processo migratório. Então, a única certeza real que eles têm é que ele não surgiu na América. Como que eles sabem isso? Eles encontraram os esqueletos, né, os ossos mais antigos, e eles estudaram mais ou menos quantos anos
né? No caso, por exemplo, do Brasil, a brasileira, né, mais antiga que eles encontraram foi a Luzia, né? Então, se vocês pesquisarem, vocês conseguem ver o crânio, né, que eles deram o nome de Luzia. Os sítios arqueológicos brasileiros são lugares de exposição de vestígios da presença humana, traços de possíveis fósseis. O homem no Paleolítico, no Sul-Americano e no Neolítico, no geral, deixaram vestígios de sua passagem com pinturas rupestres, seus sambaquis e algumas produções. Para determinarmos o tempo das peças, pinturas ou fósseis usamos o método do carbono 14. Então, os arqueólogos, eles usam esse método do carbono 14 para estudar mais ou menos a data das peças. Eles vão estudando através das camadas de terra, tá? Que se formam, né, em volta daquele objeto e da fossificação. Como que ele se tornou um fóssil? E aí eles conseguem estimular aproximadamente a quantidade de anos que essa peça ou esse fóssil que eles encontraram tem. Parque Nacional da Serra da Capivara. Olha só, um símbolo do Parque Nacional da Serra da Capivara no Piauí é esta pedra chamada, né, de pedra furada, olha lá, que ela fica logo na entrada do parque. Esse Parque Nacional da Serra da Capivara é o principal sítio arqueológico com pinturas rupestres. É o principal, tá? Vocês conseguem ver vários exemplos nele. Mas existem outros locais, por exemplo, olha só esse da Pedra do Ingá, lá na Paraíba. Isso aqui é pintura? Vamos lá, alguém abre o áudio aí e responde. Isso é pintura rupestre, gente? Não. O que é isso? Escultura? Não é escultura também. Isso daqui são os relevos rupestres. Esses relevos são chamados de gravuras. Por quê? Porque ele chegou, o homem primitivo, né? O homem rupestre chegou e gravou, tá vendo? Deixou em baixo relevo e fez sugos, né? Formou os desenhos, tirando ali, deixando embaixo os relevos, tá bom? Então, isso aqui é chamado de gravura rupestre, tá? Aí aqui nós temos, né, outro lugar que a gente encontrou um pouco de arte rupestre também, que na Cananeira, em São Paulo, dentro de pequenas cavernas, como essa aqui, só que aqui tá só a foto pro lado de fora. E o que é um sambaqui? Seria mais ou menos uma casinha. É mais ou menos como se eles tivessem formado uma casinha. Tá vendo? Eles como se eles tivessem construído uma caverna, como nesse caso aqui. Então, é como se fosse um monte de terra, um amontoadozinho de terra, em que eles depositavam lixos, restos de coisas, e aí foi fazendo esses amontoados. Então, como se fossem montanhas artificiais. Tá? O Brasil, nós temos vários desses sambaquis, que são esses montoadinhos assim, que foram feitos pelo ser humano. Aí aqui nós temos outro sambaqui, ó, lá em Florianópolis. E aí agora nós vamos falar aí um pouquinho da Luzia. A mulher de 11.500 anos. Em 1975, Annette Imperari descobre o crânio com a datação feita do carbono 14, que revela que ele teria mais ou menos, aí teria em média, 11.500 anos. Até a referida data, entendia-se que o homem brasileiro era de traços mongóis, já que estes vieram principalmente dos Altos das Américas e por isso os índios teriam a
as pregas orientais, ou seja, os índios teriam o olhinho meio puxado, porque eles acreditavam que, né, teriam traços desses povos mongóis. Ao reconstruir o crânio, percebeu-se que a mulher que a que pertencia esse crânio tinha traços negroides e não mongoloides, né? Não dos mongóis. O que seriam esses traços negroides? Tinham traços de negros africanos, ou seja, era de povos que tinham saído lá da África, continuaram andando, até ter chegado aqui no Brasil, né? Então, foi uma grande descoberta, porque eles acreditavam que o homem tinha vindo para o Brasil muito tempo depois. E aí descobriram esse crânio da Luzia. Ó, os mongóis seriam mais ou menos assim, de olhinho puxado, por isso que eles acreditavam que os índios tinham olhinho puxado, né, que é de origem na Mongólia, mas encontraram o crânio da Luzia e esse crânio tinha características negroides, ou seja, características de origem africana. Aí eles fizeram uma reconstrução e eles acreditavam que a Luzia tinha mais ou menos este rosto. Olha lá, nariz mais achatado, né? A boca mais larga. Então, traços mais de povos negros mesmo. E a arte? Como que seria essa arte rupestre brasileira? Na Europa, a arte ela data mais ou menos de 35 mil anos. No Brasil, ela data mais ou menos de 17 mil anos antes de Cristo. Então, é muito mais nova, tá vendo? É muito depois as encontradas no Brasil. O homem paleolítico fez uso do suporte de rocha para a pintura, usando diversas tintas extraídas de óxidos de ferro e outros minérios. Já o homem do Neolítico, não se há muitos registros, uma vez que o homem do Neolítico abandona o nomadismo e o abrigo das cavernas para a construção de cabanas e o seu sedentarismo. Como é a pintura rupestre brasileira? Agora nós vamos ver especificamente no Brasil. A maioria dessas da Serra da Capivara. Olha lá, elas tratam animais também estilizados, porém animais da fauna brasileira, como nesse caso, ó, um sapinho, um cervo, né? E a mãe, o filhotinho de cervo e a mãe. Aqui também tinha aqueles grafismos, assim como os índios utilizam esses grafismos até hoje, o homem pré-histórico brasileiro também fazia vários grafismos, que são esses traços aqui. Era uma arte naturalista e geométrica, tá? Seguiam padrões, ou era naturalista, que tinham formas homórficas, que representavam homens e animais, ou era padrões geométricos, simétricos ou assimétricos, tá? Os padrões geométricos são mais encontrados no litoral catarinense. E já os padrões naturalistas são mais encontrados na Serra da Capivara, lá no Piauí. Aí agora eu vou passar para frente. Então, olha lá, as gravuras e a Serra da Capivara. Olha lá, vários registros de homens pré-históricos, aqui animais pré-históricos. Cada risquinho desse representa um animal, tá? Também, essas bolinhas aqui, isso aqui representa um animal. Aqui nós temos, ó, dois hominhos correndo atrás de um bicho. Olha lá. E hoje em dia, essas cavernas, principalmente na Serra da Capivara, no Piauí, elas são abertas para visitação quando elas não estão em estudo arqueológico. Então, as pessoas podem visitá-las, podem entrar dentro, né, da caverna, tirar fotos. Só que não pode? Não pode relar, porque olha lá, olha esse exemplo aqui. Caiu essa parte, ó. E tem como restaurar? Não, né? É o que eu falei na última aula. Não tem como você restaurar a arte rupestre, tem como você trabalhar para preservá-la.
Então, no caso da Serra da Capivara do Piauí, vai ficar sempre segurança, você tem uma passarela de madeira onde você pode passar, você não pode sair daquele lugar e chegar lá e tentar ficar relando na parede. Para quê? Para não estragar, para continuar a preservar. Mais alguns animais. Olha lá. E aqui de novo as gravuras, ó, outros exemplos de gravuras, principalmente no litoral catarinense. Olha lá, mais exemplos de gravura. As esculturas. Eles encontraram poucas esculturas no Brasil, né? Encontraram, por exemplo, ó, alguns muiraquitãs que chamam. Seriam amuletos, né? Encontraram alguns amuletos pequenininhos. Como esses, ó. Olha lá. Vários amuletos pré-históricos, ó. Esses aqui em formato de sapinho, aquele outro em peixe. Só que são pequenininhos. Então, a escultura, né, brasileira pré-histórica foram esses amuletos pequenininhos. E depois nós temos os exemplos de cerâmica, né, dos índios marajoaras, ó. Só que aí de muito tempo depois. Não é tão antigo. Já é bem mais recente essas cerâmicas que eles encontraram dos índios marajoaras. Bem, finalizamos aí a parte, né, das apresentações sobre a arte rupestre. Então, você